Agora, vem cá, evangelista Sérgio. Ele vai estar agora, amém? Sendo o instrumento que Deus vai usar. Pai, louvamos ao Senhor, engrandecemos o Teu nome e pedimos ao Senhor neste momento, Pai, que o Senhor use o Teu servo, Senhor amado, como um instrumento, como uma flecha certeira, e nós queremos ser o alvo, Pai. Que essa palavra venha curar, libertar e transformar corações nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. A você que nos assiste, seja no seu celular, na sua TV, na sua sala, no seu trabalho. Também desejo a paz do Senhor aos irmãos que estão aqui na nossa retaguarda. Nós estamos aqui no número reduzido, mas temos aí uma equipe de intercessores. Deus abençoe a vida da nossa irmã evangelista Rose, da nossa evangelista Cirlande, por estar nos conduzindo este culto até esse momento. Meus queridos, eu gostaria desde já convidar os amados irmãos a abrirem a Bíblia de vocês. Você que pode, pegue aí a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 4. Deus tem uma mensagem aos nossos corações nessa tarde. Eu tenho certeza que Ele vai continuar a falar conosco. Glórias a Deus. Bom, o texto, Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Mais uma vez o texto, apenas o verso de número 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Tome o seu assento. Glórias a Deus. Essa palavra regozijai-vos, em algumas traduções está escrito alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Diante de um Deus tão criacionista, Deus ele nos presenteou com alguns sentimentos. No relato de Gênesis, capítulo de número 1, quando Deus ele passa a criar todas as coisas, e como a cereja do bolo, Deus cria o homem no 6º dia. E ao criar o homem Adão, Deus, além de dar a ele o fôlego de vida, sentidos, como o paladar, a audição, o tato, o olfato, Deus também colocou dentro desse homem sentimentos, que ali dentro do jardim do Éden, ele passa a expressar através da sua devoção, quando o homem se encontrava com Deus na viração do dia. E quando Deus termina de construir o homem, o texto diz que Ele fez o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. E é importante que se diga que esse termo, Ele fez, ou Ele nos fez, segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança, nada tem a ver com aspectos físicos,
Nada tem a ver com aspectos externos. Deus estava falando que Ele fez o homem conforme o seu poder de escolha, o seu poder de criar. Assim como Deus, Ele tem o direito ou o poder de escolha, o poder de raciocinar, o poder de pensar, Deus também transmitiu isso ao homem. E Ele vai diferenciar isso dos animais. Deus, Ele colocou no homem sentimentos, desejos, diferenciando ele das demais criaturas. E dentro desses sentimentos, Deus colocou no coração do homem um sentimento que mais nos parecemos com ele, que é o sentimento da alegria. Deus, naquele momento de criação, Ele, junto com a Trindade, estava criando todas as coisas com alegria. E Ele, ao criar o homem, Ele criou o homem num ambiente de alegria. E esse homem expressa essa alegria a Deus, mantendo comunhão com Ele, mantendo intimidade com esse Deus. E parece que soa como utopia dizer, em tempos tão difíceis que nós estamos passando, que Deus, Ele criou o homem para ser feliz, para ser alegre. E a alegria é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. O mesmo Deus que, diante do que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 22, expressando que um dos frutos do Espírito é a alegria, esse mesmo Deus é um Deus que, ao criar o homem, Ele cria em um ambiente de alegria. Deus colocou esse sentimento dentro do coração do homem. Mas à medida que o homem peca contra Deus, à medida em que o homem se rebelia contra Deus, por intermédio da sua desobediência, outros sentimentos foram agregados àquele sentimento que Deus havia colocado no homem. O homem passou a ter medo. O homem passou a ter temor. O homem passou a sentir ansiedade. O homem passou a ter sentimentos que Deus não criara. Deus não deu esses sentimentos ruins aos homens. Interessante que uma das doenças invisíveis, que não se refere ao vírus que nós estamos presenciando, eu me refiro a uma doença em que o olho humano não vê. Uma doença chamada na nossa era de ansiedade. A ansiedade, ela nos tira a capacidade de reagir, tornando o problema maior do que ele é. A ansiedade é um tipo de sofrimento antecipado, ainda que as coisas não aconteceram. Esse sentimento, ele vai contrapor aquilo que o texto que nós acabamos de ler nos retrata. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Esse sentimento de alegria, ele deve estar implícito naquele que professa a sua fé em Deus. E soa como uma utopia falar de alegria em momentos de luto. Soa como uma discrepância falar de alegria em momento de tantas perdas, de tantas más notícias que nós estamos presenciando. Mas há um salmo que Davi vai cantar no livro de Salmos, que ele vai cantar dizendo que as más notícias não faziam ele temer. Ele não temeria as más notícias, pois quem tem a sua fé em Cristo Jesus, ainda que passa por problemas nessa terra, ainda que se depare com momentos de tristeza, de angústia, a alegria tem que sobressair diante de todas as catástrofes que nossos olhos estão presenciando. Verdade, meu Pai. Quando eu falo de alegria, eu falo de algo que está ligado ao aspecto da nossa fé em Deus. As más notícias não podem desestruturar aquele que foi chamado para se alegrar em Cristo Jesus. Aleluia. Regozijai-vos sempre no Senhor. Meu Pai. Outra vez vos digo, regozijai-vos.
Esse texto que nós acabamos de ler foi escrito pelo apóstolo Paulo. E o que chama a atenção é que o apóstolo Paulo, diante das 13 cartas que ele escreveu, 4 delas ele escreveu em um momento de angústia. A Bíblia vai dizer que Paulo ele vai escrever a carta aos Romanos, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses e a carta aos Filipenses dentro de uma prisão. Paulo está preso, Paulo está privado da sua liberdade, Paulo está sofrendo com algemas, Paulo está sendo acusado de sedição contra o Império Romano. Paulo está sofrendo angústias, não só as angústias internas, mas as angústias em saber que a igreja de Cristo estava sendo atacada. Mas diante de todas as privações, o apóstolo Paulo ainda tem forças para erguer a voz e transmitir um aspecto de alegria para quem está assistindo ele em prisão. Ele vai declarar: alegrai-vos outra vez no Senhor, e outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo tinha todo motivo para expressar tristeza, para expressar preocupação, mas como grande líder e bandeirante do Evangelho, ele é uma bandeira viva, e ele precisa transmitir, ainda que preso, que ele está alegre no Senhor Jesus. Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, ele está preso, o mensageiro estava preso, mas a mensagem do Evangelho estava livre. E o que chama a atenção é que Paulo deu mais trabalho no reino das trevas, preso, enquanto ele estava em sua liberdade. Mesmo preso, Paulo expressa uma alegria que ele quer contagiar os filipenses. A igreja de Filipos era uma das meninas dos olhos do apóstolo Paulo. Essa igreja, chamada Igreja de Filipenses, na cidade de Filipos, essa igreja teve o início durante a viagem missionária de Paulo, lá em Atos capítulo 16. Paulo está no decurso entre a sua primeira e a sua segunda viagem missionária. E dentro dessas duas viagens missionárias, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 16 que Paulo é orientado pelo Espírito Santo a ir até a cidade de Filipos. Em Atos capítulo 16 tem como pano de fundo essa estadia de Paulo na cidade de Filipos. E o que chama a atenção é que Paulo não havia programado ir para Filipos. Paulo não havia programado a viajar para a Macedônia, quando ele estava com desejo de ir até a Ásia para anunciar o Evangelho. Atos capítulo 16 diz que pelo Espírito Santo Paulo foi impedido de realizar a obra na Ásia. Pela segunda vez Paulo tenta ir para a Ásia pregar o Evangelho, mas o anjo do Senhor aparece para Paulo e diz: Paulo, atravessa a Macedônia. E o que vai nos chamar a atenção no texto é que a agenda de Paulo não estava programada pelo homem. A agenda de Paulo passou a ser programada pelo Espírito Santo. Aleluia! Paulo ele abre mão do seu desejo de ir para a Ásia e decide atravessar a Macedônia. E quando ele chega na Macedônia, ele entra numa cidade chamada Filipos. Aos sábados de orações, Paulo e a equipe de missionários a irem à beira do rio, eles encontram uma mulher chamada Lídia, a comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Essa mulher começa a dar ouvidos à voz de Paulo, à pregação de Paulo, aos cânticos dos missionários. O texto vai dizer em Atos capítulo 16 que ela abre o coração para o Evangelho, ela se converte a Cristo. Paulo, em Atos capítulo 16, ainda estando na cidade de Filipos, antes de que Lídia abra o coração ao Evangelho e ceda a sua casa para que Paulo pudesse fazer os cultos,
Paulo agora é desafiado por um espírito de adivinhação. O diabo, na boca de uma mulher, começa a elogiar Paulo, dizendo que Paulo era servo do Deus Altíssimo, que Paulo veio para anunciar o evangelho entre os filipenses. Mas Paulo, que tinha discernimento espiritual, rejeita o elogio do diabo na boca daquela menina, expulsa aquele espírito de adivinhação. A menina liberta, e os homens que lucravam com aquela menina passam a ter prejuízo, e por causa disso Paulo é levado para a prisão. Em Atos capítulo 16, ainda como pano de fundo da carta de Filipenses, a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas são presos sob acusação de sedição. Eles estão sendo acusados de pregar algo que os filipenses não poderiam aderir. Mas mesmo na prisão, Paulo e Silas, que estavam com as suas costas dilaceradas por causa das chicotadas ou dos açoites do centurião, com as suas costas rasgadas, o texto vai dizer que perto da meia-noite, ainda não era meia-noite, Paulo e Silas, eles cantavam louvores a Deus. Mesmo em prisão, mesmo com os açoites, mesmo em angústia, Paulo ainda tem a força de erguer a voz e cantar o hino a Deus. E o que chama a atenção é que o texto diz que era perto da meia-noite, ou seja, ainda não era meia-noite. Aquele dia foi o dia em que ele apanhou, aquele dia foi o dia que as costas de Paulo sangraram. Mas antes da viração do dia, ele junto com Silas decide cantar louvores a Deus. E quando eles começam a cantar, o texto vai dizendo que vai chegando perto da meia-noite, é quando o sinal do ponteiro começa a mudar o dia, é quando o relógio começa a bater a meia-noite. Quando termina aquele dia de sofrimento, a Bíblia vai dizer que um terremoto sacode aquela prisão. Aquela prisão é atingida por um terremoto. Eu não preciso dizer que todas as vezes que um terremoto vem, ele muda a geografia de lugar, ele muda o aspecto de um lugar. E aquele terremoto, quando invade a prisão onde Paulo está, o texto diz que, primeira coisa, os alicerces da prisão se moveram. Ou seja, a estrutura da prisão foi abalada pelo terremoto de Deus. E eu quero te convidar, você aí na sua casa que está me assistindo, você que está aqui nessa tarde como aqueles que foram escolhidos por Deus, eu quero lhe dizer uma coisa: diante de todas as más notícias, Deus tem poder para mandar um terremoto e sacudir o alicerce daquilo que está aprisionando, daquilo que está machucando, daquilo que está ferindo. Eu quero que você receba essa palavra, porque Deus está mandando terremoto nos alicerces dessa prisão. O texto diz que o alicerce da prisão, a estrutura que mantinha Paulo preso, foi abalada. Deus tem poder para abalar a estrutura do principado que tem atingido a nossa nação. Deus tem poder para abalar a estrutura de Satanás. Deus tem poder para desmantelar o espírito da morte em nosso país. Basta nós entendermos que não é momento de se lamentar, não é momento de falar de coisas más ou dar a atenção às más notícias. O Espírito Santo está nos convidando a nos alegrar. O terremoto abala a estrutura da prisão, e o texto também chega a declarar que as algemas de Paulo foram abertas. Se tem uma coisa que o poder do Espírito Santo pode fazer, é abrir todas as algemas daqueles que estão presos. Deus tem poder para visitar você que está me assistindo aí no leito desse hospital, e abrir essas algemas, fazer você levantar desse leito, fazer você sair daí curado e curada para a glória de Deus. Deus tem poder para abrir as algemas aonde o diabo tem aprisionado. O Senhor Jesus, Ele nos trouxe aqui nesta tarde para dizer: o teu louvor tem poder para abrir as algemas.
O texto também diz que o terremoto, além de abrir as algemas, abalar a estrutura da prisão, o terremoto também abriu todas as portas. Em tempos de pandemia e de restrição, em tempos de decreto, em tempo que as portas estão se abaixando, o Senhor nos traz aqui para dizer: olha, eu ainda estou no controle de todas as coisas. Eu ainda tenho poder para mandar um terremoto aonde as portas estão fechadas. Nesse momento tem milhares de pessoas que estão sofrendo por causa da crise financeira, por causa das restrições, mas o Espírito Santo ministrando nesse altar está nos ensinando que o Espírito do terremoto de Deus está chegando para a nação que chora os seus lutos vai começar a salmodiar e reconhecer que Deus é Deus. As portas vão se abrir. Todas as portas se abriram. O carcereiro se converteu. A família do carcereiro se converteu. Lídia cedeu a casa a Paulo e aos missionários, e eles começaram a fazer culto naquela casa. Nasce a igreja dos Filipenses. A Bíblia diz que Paulo segue suas viagens missionárias, mas deixa uma igreja sólida em Filipos. No decorrer do seu ministério, Paulo passa por muitas privações. É quando os filipenses decidem ajudar financeiramente o ministério do apóstolo Paulo. Mesmo com grupos rivais dentro da igreja de Filipenses, Paulo faz constantes elogios a essa amada igreja. E é comum na carta aos Filipenses Paulo declarar que esta igreja, que a igreja de Filipenses era a igreja do motivo das suas alegrias, mesmo em meio às dificuldades. Ouça, a carta dos Filipenses é conhecida como a carta da alegria de Paulo. E o texto nos diz isso. Primeiro, se você pegar o capítulo 1, versículo 4 da carta aos Filipenses, Paulo diz que sempre ora por eles com muita alegria. 2, no mesmo capítulo, no versículo 18, Paulo diz estar regozijando por ver os filipenses anunciando o evangelho. 3, no capítulo 2, versículo 17 ao versículo 18 de Filipenses, Paulo está alegre por ter trabalhado tanto por eles, mesmo sendo açoitado e preso, mas que isso não tirou a sua alegria, e ele passa essa alegria aos filipenses. No versículo 28 e 29 do capítulo 2, Paulo destaca a alegria deles em saber de Epafrodito, o pastor deles que se recuperou de uma enfermidade. O texto também vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 1, Paulo chama os filipenses de irmãos e pede para eles regozijar no Senhor. No capítulo 4, versículo 1, Paulo chama os filipenses de sua alegria. No versículo 10 do capítulo 4, Paulo diz que se alegra no Senhor ao lembrar deles na prisão. Mas é no capítulo 4, versículo 4 da carta de Filipenses que Paulo chega ao êxtase da sua alegria. Ele declara: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez os digo, regozijai-vos. Alguém pode perguntar como se alegrar se todo dia chega o boleto na minha casa? Alguém pode perguntar como se alegrar se o cenário é de destruição, se o cenário é de guerra, se o cenário é de morte, se o cenário é de luto? Eu preciso lembrar o que Jeremias, o profeta, declarou em Lamentações capítulo 3. Em Lamentações no capítulo 3, Jeremias olha para Jerusalém. Jeremias olha para o cenário de destruição em Jerusalém. Jeremias vê o templo saqueado, vê o templo destruído. Jeremias vê os muros de Jerusalém destruídos, o povo indo para a Babilônia em cativeiro, as casas pegando fogo.
mas ele é profeta. E profeta não prega o caos quando o caos já está instalado. O profeta de Deus é aquele profeta que olha para o caos e profetiza a esperança. Porque no capítulo 3 de Lamentações, versículo 26, diante desse cenário de destruição e desolação, o profeta Jeremias vai dizer: bom é ter esperança e esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Ele fala de esperança quando o seu campo de visão é de destruição. Ele fala de esperança quando o povo está na Babilônia. Ele fala de esperança quando o povo está em desolação junto aos rios Quebar. Mas ele, o profeta Jeremias, além de ser profeta, é intercessor. Pois quando ele foi exilado no Egito, lá no Egito, ele olha para as bandas de Jerusalém que está na Babilônia e pede para Deus fazer com que eles sejam libertos. Ele está no Egito, mas ele está olhando e orando por Jerusalém, que está presa na Babilônia. Ou seja, Jeremias entendeu que o poder da oração não respeita a distância. O poder da oração vai além das nossas expectativas. Ele está no Egito intercedendo por Jerusalém que está na Babilônia. Levanta a mão, crente. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio pela salvação do Senhor. Eu vim aqui como profeta da esperança. A esperança para a árvore cortada, diz o Espírito. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. É importante saber que alegria é diferente de felicidade. Ser alegre é bem diferente de ser feliz. Para ser feliz, nós precisamos de motivos. Mas ser alegre é o emblema do cristão, independente do momento em que ele vive. Porque a alegria não é um sentimento. Alegria é uma pessoa. Foi lido aqui no começo do culto que os pastores de Belém, ao serem guiados pela estrela do céu, levaram eles até o menino Jesus, a consolação de Israel. Eu vou dizer de novo: a alegria não é um sentimento para um cristão. A alegria é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Você pode levantar as suas mãos e agradecer a Deus por essa alegria. Alabachei, calabaçúrias. Podemos perder todas as coisas nessa terra, mas se Jesus ficar, a alegria ainda continua sendo completa. Coisa linda do céu. Alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo: alegrai-vos. Escute, quando Paulo deu essa declaração, Paulo está falando de 3 características da alegria. Paulo, quando declara esse texto, ele está nos ensinando que a alegria, ela tem 3 características. A primeira característica da alegria, que não é um sentimento apenas, é uma pessoa. A primeira característica de uma alegria é que a alegria é uma ordenança e não uma opção. Eu vou dizer de novo, para Paulo, a alegria é uma ordenança e não uma opção. Observe o que Paulo vai escrever no texto: alegrai-vos. Uma declaração imperativa. Paulo não está pedindo, Paulo não está solicitando,
Paulo não está apenas sugerindo para os filipenses se regozijar. Paulo, ele está dando uma ordem expressa: alegrai-vos. É uma ordem. Deus está dando uma ordem para a igreja brasileira: alegrai-vos. Ser alegre é um mandamento de Deus e não uma recomendação. Deixar de ser alegre é uma desobediência a uma expressa ordem de Deus. Deus sabe que se você deixar de ser alegre, vai ficar vulnerável a qualquer investida do diabo. Porque o maior investimento de Satanás é derrubar a nossa alegria. Por isso há uma ordem de Deus: alegrai-vos. Alegrai-vos. Escute, o diabo tentou tirar a alegria de Jó com uma enxurrada de tragédias, mas ele não cedeu sua alegria de saber quem Deus era. Escute, as injustiças políticas judaicas do tempo do profeta Abacuque não tirou a sua alegria. Muito pelo contrário, Abacuque cantava: ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, e não haja fruto na vide, os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei. O Senhor está dando uma ordem para você: se alegra. Mas eu não vejo solução para o problema. A ordem é: se alegra. Alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Mas eu não tenho motivo, eu estou em luto, a doença chegou. A ordem é: alegrai-vos. Eu convido você a adorar. Aí na sua casa, levanta as suas mãos e adore a Ele. Aonde essa live estiver chegando, ainda que seja pelo Facebook ou pelo YouTube, ou vocês que estão aqui, adore ao Senhor. Adore, adore. A ordem é: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. O maior investimento de Satanás é derrubar a alegria. E se ele não conseguir, você sairá vitorioso no meio do caos. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore a Ele. Quem tem Jesus não se abala e nem perde a estrutura por causa das más notícias. O cristão pode sentir o golpe, mas arrancar Jesus do peito ninguém tira. Você pode se abater, você pode chorar, mas ninguém tira a alegria chamada Jesus Cristo do teu peito. O Evangelho trouxe alegria. O reino de Deus é alegria. O fruto do Espírito Santo é alegria. E a ordem de Deus é: alegrai-vos. Você pode sentir medo, mas o medo não tem poder para roubar a sua alegria. Você pode ficar abatido, mas não destruído, porque a alegria do Senhor é o antídoto contra o semblante caído. Jesus é a dose da alegria que precisamos tomar nesses dias. Por isso que Paulo afirma que a alegria não é uma opção, é uma ordem. Alegrai-vos. É chorando, mas se alegrando no Senhor. É sofrendo, mas alegre em Deus. É perdendo,
mas no peito a alegria em Deus ninguém rouba. Alegrai-vos. Deus me trouxe aqui nessa tarde para deixar uma ordem para a igreja. Alegrai-vos. Alegrai-vos. La xereca la súria. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Ela sorai caladai, chei caladai. Ela andei e garás. Eu sinto a presença de Deus. Alegrai-vos, igreja minha. Ela badai calassorai. Ora dai chei calassúrias. Alegrai-vos. 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 A segunda característica que Paulo está dizendo no texto é que a alegria, ela é ultra circunstancial. Olha o que Paulo diz aos Filipenses: alegrai-vos, vírgula, sempre no Senhor. Ele está dizendo: alegrai-vos sempre. Ele não está falando de uma alegria esporádica. Ele deu a ordem: alegrai-vos quando? Sempre. E isso aqui é ultra circunstancial. Se alegrar sempre. Isso indica que ser alegre independe das circunstâncias. Ou seja, a alegria é ultra circunstancial. Não depende de circunstâncias para se alegrar. Um grande pensador disse: a vida é um mosaico e não faltam as cores escuras do sofrimento. A nossa alegria não depende das circunstâncias. A nossa alegria, porém, não é a ausência de problemas. Não é algo que depende do que está fora de nós. Neste mundo passamos por muitas aflições, cruzamos os vales mais escuros, atravessamos desertos áridos, mas a alegria verdadeira jamais nos falta nesses momentos. Alegrai-vos sempre. É só perguntar para alguém que tem intimidade com Jesus e dizer a ela: por quê? Diante de tudo que você já viveu, você ainda mantém um sorriso no rosto. Sabe o que esse cristão vai lhe responder? Ele vai responder assim: esse sorriso tem nome: Jesus. Regozijai-vos sempre. Ultra circunstancial. Que a alegria do Senhor, você que está me assistindo, nunca nos falte no dia mau. Que a alegria do Senhor não falte diante das más notícias. Que a alegria do Senhor não falte diante de tantas perdas. Que a alegria do Senhor não falte no meio do caos. Levante a mão. Você que está em casa, você pode também levantar as suas mãos. Mãos erguidas é sinal de dependência. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo para alguém: alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Para encerrar, terceiro, Paulo diz que a alegria, ela é cristocêntrica. Olha o que o texto vai dizer: alegrai-vos no Senhor.
Ouça isso aqui. Quem não tem Jesus é uma pessoa que não vai viver ausente de problemas. Porém, na hora que o dia mal chegar, não tem estrutura para suportar a pressão. Quem não tem Jesus pode até ter momentos da alegria, ou de alegria, mas não alegria verdadeira. Eu tenho uma notícia para você. Jesus é o remédio contra a tristeza. Jesus é quem produz a alegria. Alegrai-vos no Senhor. A alegria cristocêntrica. A alegria não está naquilo que você tem. A alegria não está naquilo que você é. A alegria está naquilo que Deus fez por você. Escute, existem algumas coisas que podemos fazer para sempre poder ter esse remédio. Adorar a Jesus. Qual é o remédio para ter essa alegria? Adorar a Jesus. E se tem algo que o diabo tem encontrado êxito, é fazer que os crentes sepultem a adoração. A maior alegria do diabo é fazer você parar de cantar. Mas lembra de Paulo e Silas? Algemas nas mãos, algemas nos pés, corrente presa no tronco, as costas dilaceradas pelas chibatadas. Mas isso não impediu eles de adorar. Escute o que eu vou lhe dizer. Continue adorando. Está doendo? Continue adorando. Está sofrendo? Continue adorando. Porque a adoração causa efeito colateral no céu. E o céu responde. Se tem algo que faz o céu se mover, é a adoração vinda de um coração que está ferido. Davi vai dizer no Salmo 51 que Deus não rejeita coração contrito. Deus ouve a voz do coração exprimido. Adore a Deus. Quando um adorador adora em meio aos seus dramas, o céu se move. Quantas vitórias Deus já te deu quando você adorou? Quantas vitórias os servos de Deus na Bíblia receberam por causa da adoração? Um adorador não depende de lugar, não depende de circunstâncias. Quando Jó recebeu a notícia de que os filhos morreu, ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. Não sepulte a sua adoração. Não deixe de adorar, porque as coisas não vão bem. Segunda coisa, ou segundo remédio que nós podemos fazer para ter a alegria do Senhor. A segunda coisa que você pode fazer nessa tarde é deixar Jesus trabalhar. Escute, a alegria ela é cristocêntrica. Nós precisamos adorar a Jesus, que é a razão da nossa alegria. E segundo, eu preciso deixar Jesus trabalhar. Às vezes as tristezas surgem porque queremos que o resultado dos nossos esforços preencha os resultados que esperamos. E o melhor resultado que satisfaz a nossa alma vem pelas mãos de Jesus. Eu trouxe uma mensagem da parte de Deus para você. Deixa Jesus fazer.
Deixa Jesus fazer, que a alegria vai ser completa. Deixa Deus trabalhar. Você que está me assistindo, tira o teu braço, deixa a mão do Todo-Poderoso trabalhar e agir em teu favor. Existe ainda uma outra coisa que você pode fazer para ter a alegria do Senhor: é se aquietar. Se eu tenho que adorar a Jesus, porque Ele é a razão da minha alegria, e eu não tenho que sepultar a minha adoração. Se eu tenho que deixar Jesus trabalhar, porque Ele traz a alegria plena e não os esforços meus, eu também preciso aprender a me aquietar. Quando Davi, no Salmo 46, ao descrever o salmo do Deus vitorioso nas guerras, ele nos direciona com: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Escute, se aquietar é abrir mão da ansiedade. Se aquietar é saber que quem luta as suas guerras é o próprio Deus. Se aquietar é descansar. Isso é a alegria do Senhor. O Espírito Santo, nessa tarde, como o profeta de Deus, me ordena a dar uma ordem expressa nessa tarde: aquietai-vos. Feche os seus olhos. Você que está em casa, feche os seus olhos. O Espírito Santo está nos ministrando: aquietai-vos. Lachei, calaçou, caladai. Aqui em cima do altar a ordem é: aquietai-vos. Você que está me assistindo aqui na igreja ou dentro da sua casa, a ordem é: aquietai-vos. Com seus olhos fechados. Oh Senhor, oh Jesus Cristo, oh Espírito de Deus. Olha o que Paulo está dizendo: alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Aleluia. Curva a sua cabeça. Aqui nas minhas mãos eu tenho 2 pedidos de oração. Aliás, 3. Sheila pede oração por Estela, que está com Covid entubada. Oração pelo Eliseu. E oração pela restauração de um casamento da nossa irmã Leide, de Santa Catarina. Aleluia. Oração pelos Juarez. Nós vamos neste momento apresentar as orações que foram solicitadas por intermédio dessa live. Você que me ouviu, você que ouviu essa palavra, a ordem é: alegrai-vos. E nesta oração nós vamos fazer uma oração alegre, a oração daquele que confia no Deus que tem poder. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós entramos em guerra. Nós entramos, meu Pai, em oração para nos alegrar no Senhor. Senhor, a Tua palavra foi pregada nesta tarde: regozijai-vos no Senhor. Senhor, eu apresento o casamento da Leide, lá de Santa Catarina. Senhor, envia o Espírito da reconciliação. Senhor, restaura este lar, restaura este casamento. Senhor, visita, meu Deus, ó Deus, a Estela que está entubada, ó Deus, no hospital neste momento. Ela se encontra com esse vírus. Senhor, traz a cura, visita ela agora. Senhor, nós oramos pelo Eliseu, nós oramos pelo Juarez, nós oramos, meu Pai, por cada pedido de oração, por cada um que entrou, meu Pai, pelas ondas, ó Deus, das vias sociais, das vias, ó Deus, de relacionamentos. Ó Deus, nós queremos orar por cada vida que compartilhou essa live, por cada vida que está assistindo nesse momento. Você que está aí na sua casa, sinta a alegria do Senhor, sinta o toque do Espírito Santo. Seja alegre agora, seja tocado agora, seja
o Espírito Santo te toca. Adore a Deus. Adore a Deus. A vitória vem. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Adora o seu Deus aí na sua casa. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, tu permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Entregue tudo a Ele nessa tarde. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Sabe por quê, igreja do Senhor? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Cante conosco. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Declare em alta voz. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, tu permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Nós temos todos os motivos para nos alegrar em Deus. Aleluia! Nós temos todos os motivos, porque o nosso Deus permanece fiel. Mesmo em meio à nossa infidelidade, Ele não tem nos desamparado. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Aleluia! E por isso nós estamos alegres. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Declare em alta voz, declare, traga à existência aquilo que ainda não existe. Alegria no teu coração. Oh, aleluia! Tu és fiel a mim. Cante. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Olha a fidelidade de Deus se manifestando dentro do teu lar. Oh, aleluia! Eu sei que tu és fiel. Ai, ainda que os meus olhos não veem, e ainda que eu não mereça, tu permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Obrigada, Jesus, porque tu és fiel, Jesus, fiel pra mim. Fiel,
a nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Que coisa linda, que tarde gloriosa. Eu quero desde já, agradecer a cada ouvinte que esteve aí conosco, ficou até o final, Evangelista Silande, da live. A minha mana lá em Santa Catarina também entrou na live aqui e ela falou para mim: agora eu vou ser crente. Eu falei: ô glória, Deus é fiel. Então, meu irmão, você que ouviu essa palavra, eu quero falar para você: tenha certeza e convicção que ainda que nós sejamos infiéis, o nosso Deus, Ele não muda. Ele permanece fiel e Ele vai até o fim comigo e com você. Então se alegre nessa tarde. Amém? Nós vamos estar encerrando essa live nesse momento. Eu quero te convidar. Amanhã vamos ter live também com o nosso bispo. Você fica ligadinho aí na tua casa. Amém? Eu quero agradecer a nossa irmã Tiara, o nosso diácono Cláudio, a irmã Rosa, a nossa irmã Janaína, o nosso irmão Igor, nosso irmão Jair na sonoplastia, nossa irmã Mariana e os nossos evangelistas que sempre estão conosco na live. Hoje a nossa maravilhosa evangelista Silande conosco aqui. Amém? A evangelista Geni não pode estar, a evangelista Adib também. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu vou fazer a oração final, orar pelas fotografias e que Deus te abençoe. Pai, neste momento, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor falou hoje de uma maneira extraordinária conosco, Pai. Eu quero fazer um pedido especial, Senhor. Olha quantas fotografias tem aqui, Senhor, nessa tarde, representando cada família nessas cadeiras, Senhor. Tem pessoas aqui, Senhor amado, que necessitam do teu socorro, mas tu és o socorro bem presente neste momento de tribulação, Pai. Visita agora, Senhor, a cada uma dessas vidas representadas. Vai agora, Senhor, curando, libertando e fazendo infinitamente mais daquilo que eu tenho pedido ao Senhor. Quero pedir também a cada ouvinte que ficou desde o começo dessa live conosco, Pai, que essa palavra venha ser guardada em cada coração e que o teu povo seja curado, restaurado e transformado, porque aonde o Senhor está, Pai, independente da circunstância, na live o Senhor está, aqui nessa igreja o Senhor está também, porque os teus olhos são como chama de fogo, Pai, contemplando a cada um. Fica conosco, Pai, e dá vitória para cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eu não poderia deixar de agradecer o nosso evangelista Sérgio também, que ele é um canal de bênção na minha vida e foi na tua também nessa tarde. Que palavra gloriosa. Que feche teus olhos aí, estende as tuas mãos. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Santo Espírito estejam com cada um de nós. Aquele que crê, diga amém. Que Deus abençoe a todos. Amém? A paz do Senhor Jesus. Beijo no coração de todo mundo. Amém? Louvado seja o nome. O povo ficou do começo até o fim na live. Foi lindo, hein? Também com uma tocha dessa, né? Uma palavra dessa aqui é meu Deus do céu. Uma palavra dessa aqui é doido de sair. Eu sento no sofá e eu não saio. Eu vou te dar dinheiro de combustível. Para aí. Isso. Para aí, Didi. Vai pegar. Pega lá. Deixa eu pegar. Coisa linda. Ai, como eu amo esse Deus. Que palavra gloriosa. Até a tua esposa